que se posicionar sobre isso abertamente. Não admitimos prisão por parte de prefeitos e o decreto. Tem que falar, não é ficar quieto. Quem não ficou revoltado, viu, o Moro ficou revoltado com as liberdades desse pessoal. Por causa de vírus, botou esse estuprador para fora. Imagine se tivesse estuprado uma filha nossa, um filho da puta desse posto de liberdade. Agora temos que colocar no lugar dessas pessoas, desse pai que teve a filha estuprada, e o vagabundo foi posto na rua. Espera aí, senhor ministro da Justiça, por favor. Foi decidido há pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que está em praça pública, e a justiça não fala nada? Tem que falar, pô. Vai ficar quieto até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar para fora, esculachar. Não pode botar algema. Decisão do próprio Supremo. E vão ficar quietos até quando? Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. Justiça e defesa. Que o povo se arme. Que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Porque é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta de um prefeito, faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assine essa portaria hoje, que eu quero dar um puta de um recado para esses bosta. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso, está no governo errado. Verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, está um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas. Está errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado, que povo armado jamais será escravizado. Sim, essas foram declarações feitas por um político. Olá, senhoras e senhores, meu nome é Renan Santanelli, bem-vindos ao canal Categoricamente, e hoje nós fazemos uma pequena reflexão sobre liberdade, né? Afastar um pouco daquele assunto do vírus, aquelas colocações mais técnicas e falar sobre algo que de fato é muito importante. Bom, e nos últimos dias nós temos visto várias ocorrências, né, de acontecimentos que são ameaças diretas para a liberdade das pessoas, né? E é a primeira coisa que eu quero trazer em atenção aqui, né? Um desses exemplos é a prisão da Sarah Winters, né? E a perseguição descarada que eles estão fazendo nas pessoas que são declaradas conservadoras aqui no Brasil, né? Eu antemão já digo, eu particularmente tenho uma aversão contra essa Sarah Winters, né? Eu não concordo com as coisas que ela fala. Isso de maneira alguma me dá espaço para relativizar a ética e achar que tá tudo bem isso que aconteceu com ela, né? Inclusive, eu vi liberais e algumas pessoas que se denominam libertários, não necessariamente assim que são do YouTube, né? Que são expostas na mídia, mas eu vi pessoas desse tipo meio que comemorando a prisão dela, né? Simplesmente porque elas desgostam da pessoa, não necessariamente das coisas que ela defende, né? Ou até mesmo das coisas que ela defende. Mas é difícil ver essa constante relativização da ética e pessoas que em teoria deveriam defender a liberdade, elas promovem essa relativização e simplesmente dizem que não se importam com o que está acontecendo, né? Porém elas não percebem, as nossas posições elas vão naturalmente cair dentro do que essas leis de fake news ou antidemocráticas acusam serem anticonstitucionais, né? E elas de alguma forma prescrevem o direito ao Estado, né? Obviamente um direito juspositivado, né? Não é uma lei de verdade, mas prescrevem
esse direito positivo ao Estado dele executar alguma ação na lei doente dele, né, contra pessoas como nós. Então, nós já tivemos exemplos disso na história, né, em que polícias comunistas, elas eventualmente elas perseguiam as pessoas mais em evidências, né, que são contra elas, mas eventualmente isso se tornava de fato uma caça às bruxas. Então, podendo até mesmo acontecer disputas entre comunistas, onde os próprios comunistas caçavam outros comunistas de tanta problemática criada em cima desse tipo de coisa, de tanta falta de referência que esse tipo de polícia, que esse tipo de perseguição pode gerar. E é uma ameaça de verdade que nós vivemos hoje nesses tempos sombrios. Então eu acho muito importante todos os libertários começarem a se preocupar, né, o tempo de estudo, né? Não estou falando que o estudo tem que parar, mas o tempo de estudo propriamente dito, nos grupos de debate, né, ou leitura de livros, esse tipo de coisa, ele meio que acabou, né? E agora é preciso existir algum tipo de ação vinda de nós mesmos, né? Porque você pode ter o tanto de Bitcoin que você quiser, você pode ter o tanto de dinheiro que você quiser. Eventualmente, se você cair no radar de um governo que está abertamente relativizando tudo para poder promover uma perseguição a certos alvos políticos, eu sinto muito te informar, mas existe uma possibilidade de você estar dentro do radar do Estado dessa maneira, né? E a não ser que você seja uma pessoa que esteja disposta de fato, né, como eu suspeito de muitos, a relativizar a ética e assim se associar de alguma forma ou resolver ficar calado e permitir essas coisas acontecerem, né? E aí, na minha opinião particular, você não seria um libertário, na verdade nem mesmo um liberal, né, nesse sentido. Bom, né, e comentando brevemente sobre o lockdown, aquela coisa horrível que ainda não tem nenhum embasamento científico, né, e que algumas pessoas ainda tentam pressionar essa narrativa de que tem algum embasamento científico, sendo que não tem. 32 mil presidiários foram soltos, contando apenas em alguns estados, né? Existem estados que não conseguiram sequer dar esse número para nós. Eles foram soltos por conta da narrativa de que o vírus é perigoso e eles precisam ser soltos de alguma maneira, porém, né, eu gostaria de deixar evidenciado aqui que essa atitude do governo de soltar esses presos, ela não tem nenhum embasamento na ciência, né? Porque a própria narrativa do lockdown não tem embasamento. Então é mais uma atitude do governo que não tem nenhum tipo de justificativa, a não ser uma justificativa política ou ideológica, né? E também uma coisa muito triste, um desses presos, né, nessa leva de presos que foi solta, né, um desses foi um estuprador, né, com já uma ficha carregada desse tipo de coisa horrorosa, e ele infelizmente, né, encontrou uma menina de 14 anos e estuprou e matou ela, né? Mais uma morte na conta do Estado, que maravilha, né? E aí eu vi até algumas pessoas dizendo assim, não, mas Renan, pera, foi o erro do diretor do presídio que cometeu, né? Não foi por causa do lockdown. Pera. Essa leva de presos que saiu do presídio, eles iriam ter saído de fato se não existisse a narrativa do lockdown? Então, de um jeito ou de outro, a narrativa do lockdown, ela é direta ou indiretamente responsável por esse tipo de erro, digamos assim, né, que esse diretor cometeu, e isso de maneira alguma vai devolver a vida dessa criança, né? É mais uma vida que o Estado leva, porque o Estado ele é regido de pessoas naturalmente incompetentes e sem nenhum tipo de talento. Bom, agora, né, talvez seja um assunto meio controverso, porque os libertários eles são geralmente antipolítica, e eles têm até certo motivo correto de serem assim, né? Mas ser antipolítica não significa parar de estudar política ou parar de entender a política, né? E negar que ela existe de fato, tá certo, pessoal? E também, ao mesmo tempo, quando uma pessoa se encontra em um cargo político, isso não previne ela de dizer verdades, tá? Uma pequena analogia, tá bom? Uma pessoa ela pode passar 10 anos falando que 2 mais 2 é igual a 5. Ela vai, nesse período de tempo, estar errada. Porém, quando ela fala pela primeira vez que 2 mais 2 é igual a 4, ela disse ali uma verdade que você não consegue negar. Entendeu? E eu quero trazer essa analogia para a situação do Bolsonaro. Tá? O Bolsonaro ele é um político? Ele é um político. Nós devemos ter cuidado com o que ele fala
lógico que devemos, porque ele é um político, né? Eu não sei se, eu não lembro aqui se era o Rothbard que falava, ou se foi o Schopenhauer que falou, e aí o Rothbard referenciou, né? Mas a política é um método é um método baseado na porrada para se obter riquezas, né? Então, sim, nós temos que sempre ficar vigilantes em relação aos políticos, porém isso não nos previne de identificar narrativas que são pró-liberdade, tá? E é esse o cuidado que eu quero pedir para a comunidade libertária, né? Por mais insignificante que o meu canal seja, gente, eu não estou aqui me colocando como ponto de referência de maneira nenhuma, sabe? Eu só estou pedindo encarecidamente, enxerguem a narrativa de liberdade, não enxerguem a pessoa que está falando, né? Eu vejo muita pessoa evitando de comentar sobre o Bolsonaro, de concordar com ele, justamente não por causa da coisa que está sendo falada, porém por causa da pessoa que está falando aquela coisa, né? Nós estamos vendo uma série de ações de outros estabelecimentos do Estado para minar a liberdade ou a percepção até mesmo das pessoas do que é a liberdade, né? Nós vemos eles proíbem sair na rua um pouco, baseado na narrativa do lockdown, aí depois eles aumentam, aí esperam as pessoas acostumarem com aquele novo normal, né? Aí eles aumentam mais um pouco de restrições e esperam acostumar, e dessa maneira eles vão minando aos poucos a liberdade das pessoas, sem ao menos elas perceberem, né? Porque é para um bem melhor, um bem comum, né, pessoal? Eu gostei muito de uma fala que o Bolsonaro fez, e inclusive é até interessante porque nós conseguimos ver que no vídeo ele meio que fala para o Moro tomar alguma ação em relação à questão da liberação das armas ou flexibilização das armas, e aparentemente isso não aconteceu. É interessante porque ele coloca em evidência aquilo que tantos autores quase libertários colocam: para uma população ser armada é ela se resistir contra um Estado tirânico, né? E aí nós tivemos vários exemplos, né? Mulheres sendo arrastadas na praia para serem presas, mulher sendo presa numa praça em Araraquara, por exemplo, inclusive ela quebrou costelas por causa disso. Então aquele empresário que foi abrir a sua loja para pegar algum documento que estava lá dentro, e a polícia bateu na porta do estabelecimento dele, prendeu ele, né? Tem esses exemplos em vídeos meus passados. Aquele governador de algum estado do norte, eu não lembro qual, ou do Nordeste, que fez um decreto que permitia ele, que dava espaço a ele a adentrar nas residências das pessoas, né? E agora nós temos esse decreto do uso obrigatório de máscara, né? Eu particularmente não sei se ele está de fato em vigor ainda. Ele abre espaço para a autoridade entrar na sua casa e fiscalizar se você está obedecendo a lei, porque se existe uma lei, né, nos olhos do Estado, ela naturalmente precisa de uma fiscalização, né? Então é meio que uma abertura para o possível argumento de que, olha, nós vamos entrar na sua casa para ver se você estava usando a máscara de fato, porque aparentemente o negócio significava que você tinha que usar máscara na maioria do tempo ou a todo momento, né? E sem contar que eu vou tentar deixar na descrição também aquela médica italiana que fez meio que um dossiê demonstrando os vários problemas do uso constante de máscara, né? Então, mais uma decisão aí recomendação feita pela OMS, né, que é altamente questionável. Bom, e também apontando fazendo uma pequena comparação, né? É interessante nós começarmos a comparar os políticos, porque o Bolsonaro, ele de fato é um ponto fora da curva, né? Eu não estou falando que ele é um libertário, gente, pelo amor de Deus, tá? Como eu disse, vigilância é sempre importante para nós conseguirmos dosar o que ele está falando, né? Nunca se confie em um político de maneira cega, tá bom? Mas assim, eu vi muitas vezes que eu conversei, né? As pessoas indagaram para mim: mas o Novo, ele tem políticos mais liberais que o Bolsonaro. Mas o Livres tem políticos mais liberais que o Bolsonaro. O Novo, ele apoia abertamente o armamento da população? O Bolsonaro apoia. O Bolsonaro, ele é abertamente a favor do armamento da população. Em uma comparação entre os dois, né, eu diria que o Bolsonaro, ele está mais próximo do espectro libertário do que os próprios liberais, né, que muitos deles são a favor do lockdown, inclusive, né, pessoal.
E aí aqui eu quero fazer também uma pequena reflexão voltadas ao ideias radicais ao Rafael Lima, né? E pelo amor de Deus, gente, isso aqui não é nenhuma antagonização que eu quero fazer em relação ao cara, tá? Eu só imagino o bombardeamento de gente desconhecida que devem criticar o cara por motivo nenhum, né? E mesmo meu canal sendo insignificante, eu já recebi algumas críticas totalmente sem fundamentos. Inclusive eu deixo elas nos comentários por causa que é bom, né, dar o exemplo. Então eu entendo completamente o cara, tá? Então, pelo amor de Deus, essa questão que eu vou levantar aqui agora eu não estou querendo antagonizar o cara, tá certo? É uma dúvida honesta, né, um questionamento honesto que eu faço, tá? Uma pequena analogia, né, a respeito disso tudo. Se eu sou uma pessoa que advoga ao fim do fumo, por exemplo, né, ou de alguma droga, quando o Estado ele passa uma lei obrigando as pessoas a fumarem, deixo claro para a comunidade de uma maneira mais forte que eu sou contra aquilo, né, é natural, tá certo? Não estou falando que a pessoa é obrigada a se pronunciar ou abordar assuntos de maneira mais direta, mas é natural que as pessoas vão questionar o porquê que aquela pessoa em evidência, né, que é a referência daquele assunto, não se posicionou. Ainda mais quando outras pessoas que são referências juntos com elas se posicionam também e se posicionam muito bem, tá? Então, assim, eu entendo que o Rafael ele se manifestou em alguns breves momentos, né? Ele fez alguns vídeos, mas assim, eu senti muita falta dele comentando o assunto do lockdown de maneira mais direta, né? Comentando as falas do Bolsonaro de maneira mais direta e associar elas com o que nós estamos vivendo, porque elas são um prato cheio para a liberdade, né? Obviamente nós tivemos outros libertários em evidência que fizeram isso, e isso é maravilhoso, né? Mas eu particularmente senti falta disso. Agora, eu entendo também, né? Eu já vivi momentos na minha vida em que minha agenda estava cheia, né? Mas assim, é aquela coisa, né? É difícil entender, principalmente de uma pessoa igual ele que tem uma ótima oratória, né, que consegue se articular muito bem nas falas dos vídeos dele, né? É difícil entender o porquê não saiu um vídeo de 10 minutos falando sobre isso, né? Mas obviamente, gente, é apenas a minha percepção e eu posso estar assim, né, querendo cobrar demais do cara. Bom, pessoal, e eu gostaria de chamar a atenção novamente para esse cenário em que nós vivemos, né? Se o Estado, se o establishment que o Bolsonaro não faz parte, né, obviamente, porque senão eles não iam ter esse conflito tão grande, se esse establishment ele está disposto a relativizar até mesmo a religião juspositivista, que membros que praticam ela também estão em dúvida se o que eles estão fazendo é de fato correto, né? Para você ver como a perversão do que eles estão fazendo é extrema, tá? Se essas pessoas estão dispostas a chegar a esse nível, é natural que nós eventualmente, como libertário, ele é naturalmente conservador, né? Porque uma verdade uma vez alcançada, né, a natureza dela tem que ser conservadora, porque se ela for alterada naquele momento que ela se alcançou a verdade, de fato ela deixa de ser uma verdade, né? Então é inerente à verdade ser conservadora, né? Ela se exibe através do nosso agir a não permitir a perversão daquilo que é uma verdade e foi finalmente alcançada, tá certo, pessoal? Então tomem cuidado, porque isso pode sim evoluir para coisas muito sombrias, tá certo? E façam uma reflexão honesta. Então, pessoal, tomem muito cuidado para não negar uma verdade só por causa que uma pessoa que você não gosta disse, tá certo? Tentem criar essa nuance, né? Tentem olhar para isso com uma sensibilidade maior, identificar essas narrativas e apoiar a narrativa que leva à verdade ou que leva à liberdade, né, pessoal? E se você é um libertário que simplesmente acha tanto fez, tanto faz para esse tipo de coisa, eu sinto muito te dizer, mas você não está praticando o libertarianismo quando você não tem o compromisso de identificar essas verdades e apoiá-las quando elas forem de fato verdades ou quando elas forem de fato a derivação lógica do justnaturalismo, que culmina, né, na liberdade em si, tá bom, pessoal? Então, se
Se esse vídeo adicionou algo de positivo na sua opinião, né, ou fez alguma reflexão que você achou válida, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, que logo eu posto mais vídeos, tá certo, pessoal? Muito obrigado e até mais.